Olá, bom dia. Aqui mais uma aula da minha página do YouTube, André Nascimento Sala de Aula. E aqui fazendo mais uma aula, onde está aqui o quadro, mas a minha pessoa está atrás da câmera, dando uma aula que vocês poderão ouvir. Estão vendo aí, visualizando o quadro, com um resumo da aula sobre o conteúdo da reforma ortográfica. Ela que foi criada na primeira década deste século, né? Foi uma proposta, né, dos países que falam a língua portuguesa. Então, ela veio com o objetivo de facilitar assim a comunicação, unificando de uma forma melhor as regras ortográficas nos países que falam a língua portuguesa. São cerca de 11 países que falam a língua portuguesa em todo o mundo. E o Brasil digamos, o país onde tem a maior população falante deste idioma, desta língua que é a oitava mais falada no planeta. Pois bem, é reforma ortográfica que teve validade assim em 2009, né, que entrou em vigor, e então nesses 11 anos ela faz parte agora da nossa realidade, nossa rotina, no que tange ao estudo, a trabalho da questão da ortografia. Então vamos dar uma aula sobre a reforma ortográfica, que não é uma aula extensa, e ela está resumida aí, coloquei os pontos principais que vai ser debatidos dela. Na reforma ortográfica é a questão das mudanças no que tange de trabalhar o trema, o hífen, a questão dos acentos, agudo, diferencial, circunflexo, e a questão dos ditongos abertos, né? Que é a questão que se trabalha com a vogal e semivogal, que no caso dos ditongos abertos, primeiro vem a vogal e depois a semivogal, porque a vogal constitui-se como o centro da sílaba, e a semivogal é aquela que estará acompanhando a vogal. Então, inicialmente pelo trema, ele deixou de ser usado, mas nada muda na sua pronúncia. Entretanto, aquele sinalzinho que se coloca em cima da letra U, né? Entretanto, ele não foi totalmente abolido, porque algumas palavras de origem estrangeira, né, que tem a palavra e suas desinências, suas variáveis, ela se mantém ainda o uso do trema. Podemos também analisar a questão partindo por ponto dos hífens. Vamos aqui pegar a questão do hífen. Ele passa a ser empregado assim de forma: se o segundo elemento começa por H, então ele é mantido. Por exemplo, gel história, gel tracinho história. Gigahertz, giga, H, tem um H depois, então tracinho, gigahertz. Macro história, macro tracinho história. Ele é usado o que? O hífen, para separar vogais ou consoantes iguais. Na regra atual, por exemplo, intrarracial era escrito junto, agora não, é separado. Inter, tracinho, racial. Micro-ondas, que escreviam tudo juntos, agora passou a ser separado. Micro, tracinho, ondas. É o mesmo caso de micro-ônibus. Micro, tracinho, ônibus. E ela também para separar o que? Além de, no caso das vogais e consoantes iguais, por exemplo, subbase, sub, tracinho base, anti-imperialista, anti, tracinho imperialista, já que está separando vogais ou consoantes iguais. E o caso também do hiperreal, né, que antigamente era junto, agora não, hiper, tracinho, real. Tem a questão também do hífen quando para separar, por exemplo, palavras com o início de pan ou circum, seguidos de palavras que comecem com a letra o quê? Começa pelas letras H, M ou N, ou seja,
pan-negritude, é separado. Pan-hispânico, separado com tracinho. Circunmurados, separado com hífen, com tracinho. Pan-helenismo, separado. Esse tracinho aqui, pan-helenismo. Circunnavegação, que é esquecido junto, né? Circun, tracinho, navegação. Que é, você coloca, que são, esse sistema passa a ser o que? Os famosos prefixos, né? O que vem antes do radical. Entretanto, é bom prestar atenção nessa parte aí, né? Agora, o uso do if também, nessa reforma ortográfica, usado com pós, pré e pró. Por exemplo, pós-graduado, separado por hífen. Pré-operatório, separado pelo hífen. Pró-reitor também, separado pelo hífen. Né? No caso do pró, pré e pró. E também não prestando atenção aqui que esta regra não se aplica às palavras em que se une um prefixo terminado em vogal em uma palavra, começando por R ou S. Quando isso acontece, dobra-se o R ou S. Por exemplo, microsonda, né? Que no caso vem antes, né? Então, micro mais sonda, então microsonda dobra o S, ou seja, fica microsonda com 2 S, igual com contra-rega, né? Contra-rega, motosserra, ultrassom, infrassom e suprarregional. Nesse caso, dobra o R e o S. A questão agora da parte da acentuação, que é bom frisar bem. Por exemplo, o acento circunflexo, por exemplo, no caso do hiato, que quando na separação de sílabas fica uma vogal sozinha em uma sílaba. Os hiatos O e E não recebem mais o acento. Por exemplo, perdoo. Eu o perdoo. Então, perdoo não tem mais aquele acento circunflexo que tinha na regra anterior. Igual magou também não tem mais esse acento circunflexo. Enjoo, leem, vem, dem, creem. Ou seja, elas não recebem mais o acento circunflexo que era na regra anterior. E mais em retenção que continuam acentuados, por exemplo, ele vê, no caso, eles veem, ele vê, entendeu? Que é que você vê aqui é do verbo vir. Eles têm, recebe o acento circunflexo por eles têm, porque está no plural. E quando está no plural, nesse caso, tem que manter esse acento circunflexo. E não se acenta mais o tônico das formas verbais, né? Por exemplo, agui, apazigue, averigue, né? Ele não recebe mais aquele acento tônico, né? Que era muito comum, né? Não se acentua mais o O e o I tônicos precedidos de ditongo em palavras paroxítonas. Paroxítonas é aquela penúltima sílaba tônica, né? Por exemplo, bocaiúva, antes se recebia o acento no U, na regra atual não recebe mais. Baiuca, que recebia no U, que era a penúltima sílaba, que era a paroxítona sílaba tônica, não recebe mais o acento agudo. Sauípe, que recebia o acento lá no I, Sauípe, porque então, nessa regra nova, não recebe mais o acento, no caso agudo, tônico, em palavras paroxítonas. Vamos passar agora para a questão dos ditongos abertos. Por exemplo, os ditongos ei, oi, el, só continuam a ser acentuados no final da palavra, ou seja, quando for no caso oxítonas, elas continuarão recebendo o acento. E na outra forma, então, não passará mais a receber o acento, que é o caso, por exemplo, de boia, que recebia, né, o i, né, boia, que separava. Paranoico não recebe mais no o, no caso o o de nó, que é porque nesse caso aqui não é oxítono,
Heróico não também deixou de receber o acento na letra I, mas a palavra herói ainda recebe. Mas no caso heróico não recebe mais, que já é o ditongo aberto, né? Herói. Então nesse aqui não recebe. Plateia, que na regra anterior recebia no E, não recebe porque não é um oxítono, é uma paroxítono. Então não recebe mais o acento agudo em cima da letra E. Ideia, que recebia o acento no I, não recebe porque, pela nova regra agora, ela não é uma oxítona, porque o I aqui, ideia, o I faz parte do EI, que está, no caso, na paroxítona, na penúltima sílaba. E então, essas aqui são basicamente as regras que vocês devem pesquisar, se informar mais e manter todo esse aparato aqui de estudos e comprovando. Então, participe do meu canal aqui, da minha página, comente, dê um like e também compartilhe com seus amigos e compare os estudos aqui, revendo o vídeo e comparando, sempre como eu digo nos meus vídeos, com outras páginas, outros blogs e com outras fontes de pesquisa para vocês que vão estudar esse conteúdo. Então pode pesquisar igual o UOL Educação, o InfoEscola, o Educa Mais Brasil, que são páginas que eu sempre recomendo, que eu sei que são páginas sérias e que tem um conteúdo que vocês precisam. Então, bom estudo e continue jogando duro. Um forte abraço aqui do seu amigo professor André Nascimento.